Olá, tudo bem? A gente vai começar a falar sobre um outro conteúdo. Esse dia falamos de física, química, hoje é história. Por que que a gente faz isso? Se você acompanha, você deve saber que meu filho está no segundo grau, meu filho está tendo alguma dificuldade, além da dificuldade natural que todo jovem tem ao chegar ao segundo grau. Meu filho é autista, então eu gravo esses vídeos para ele. E aí passamos a distribuir, deixar disponível para que outros pais possam deixar para os seus filhos. É um trabalho extremamente social, não tem valores agregados, mas ele não tem preço. Porque os últimos vídeos que meu filho assistiu, ele gostou muito, entendeu, então resolvi continuar fazendo isso. Não como um hobby, mas como uma obrigação de pai. Tá bom? Então vamos lá. Aliás, se tiver algum erro assim, professores de história, escrevem aqui embaixo e corrigem, tá? Porque eu não sou professor de história, não sou de química, sou um pai tentando ajudar o filho. Tudo bem? Gente, a gente vai falar de feudalismo. Feudalismo é um período da história, assim, em que tem muita controvérsia. Depende de quem está escrevendo. Se você pegar alguém que acha que aquilo ali foi um momento ainda propício, vai escrever alguma coisa desse jeito. Aqueles que querem, de repente, trazer um outro contexto, vão colocar uma outra situação. Por isso que é tão difícil para a pessoa autista ter consciência, porque existem outros fatores, outras narrativas envolvendo aquele assunto que dizem respeito até à nossa situação hoje contemporânea. Então, frases, expressões utilizadas na Idade Média. Pois é, antigamente era a Idade Antiga, e aí quando começaram a fazer as grandes descobertas, desvincular a ciência da igreja, começou a chamar de moderna, e todo esse período entre a Idade Média, a Idade Antiga e o que eles chamavam de contemporânea, de moderna, é média ou medieval. A gente precisa entender que, inclusive, isso é meio que os modernistas acreditando que esse tempo aqui não serviu de nada. Então, o antigo, o novo e o que está no meio. O que está no meio, medieval. Então, dentro dessa idade medieval, você vai imaginar castelos, cavaleiros, princesas presas nas torres, muitas lutas, rei Arthur e muita. Você vai lembrar disso. Essa associação é muito fácil de fazer. Só que o feudalismo, ele foi uma medida política social que aconteceu à medida que outras coisas estavam acontecendo. Então, você quando estiver estudando isso, você tem que entender que outras coisas estão acontecendo em outros locais do mundo. Mas na Europa, norte da África, era que a muvuca acontecia ali e foi muito registrado. Aqui a gente não está narrando o que está acontecendo lá na China. Fica a dica, porque nós estamos falando da Europa. A Europa era o mundo. Até hoje tem gente que acha que é isso. Então, a Europa era o mundo. Então, o Império Romano. Por que nós estamos falando de Império Romano? Pois é, os romanos, cara, conquistaram tudo isso aqui que vocês estão vendo na Europa. Eles conquistaram desde a época antes de Jesus. Lembra que o nosso calendário é baseado no ano em que Jesus nasceu? Tá? Influência de quem? Dos romanos. Os chineses não têm o mesmo calendário que a gente. Lembra que eu acabei de falar? Aí nós estamos falando da Europa e não o que acontecia do lado de lá. Então, nesse momento, por causa de brigas, cara, você conquistar um império desse tamanho gerava muitas brigas e muitas tretas, inclusive com os filhos. Se você for procurar um pouquinho mais para trás, você vai descobrir que filho matava pai, irmão matava irmão, para ter o poder. Por quê? Porque o império era passado de pai para filho. Então, matar o irmão era uma solução fácil de chegar ao império, mesmo ele não fazendo nada. Essa é a ideia. Os conquistadores muitas vezes não deixaram filhos que tinham a mesma força. E assim aconteceu com quase todos. Mas vamos voltar ao feudalismo. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque o Império Romano deixou um vício nas pessoas. Um grande império, uma grande nação conquistava tudo. E de repente essa estrutura estraga. As pessoas ficaram para onde ir. Era muita gente que foi conquistada. Todos deviam deveres com Roma.
E de repente, com a fragmentação do Império Romano, essas pessoas ficaram perdidas. Cada um foi tomando conta da sua vida. E pessoas que tinham força, influência e exércitos começaram a montar pequenas estruturas e giravam em torno de um castelo, que era uma fortificação para se proteger de qualquer um que viesse invadir. Não eram só os romanos que atacavam todo mundo, tinha outros ataques que aconteciam o tempo inteiro. Roma favorecia, dava proteção. Quando os romanos começam a assumir, outras pessoas assumem essa função. Essa função, em torno de um castelo, começou a se forjar o que nós chamamos de feudalismo. Havia alguém que se dizia senhor, que dizia que em troca da sua proteção, da sua espada, ele protegeria você e sua família. Mas em troca, você teria que pagar de alguma forma, ou pagar por impostos, ou com trabalho, ou com parte do seu trabalho. Então nós tínhamos senhores e tínhamos pessoas que eram protegidas. Os senhores moravam num castelo. Lá não tinha uma princesa presa, tá, gente? Talvez vários. Então, quer dizer, tinha o senhor e tinha os criados, que eram aquelas pessoas que tinham que fazer. Então você vai escutar esse termo de vassalo e sucerano, que eram pessoas que obedeciam, tinham que obedecer para receber a proteção, e pessoas que eram senhores feudais. E nesse meio tinham aqueles que não faziam muita coisa. Tá? E aí não pense que é polêmica no que eu vou dizer, mas tinha aqueles que zelavam por outras situações. Eles não trabalhavam na lavoura, eles não faziam parte do exército e nem também eram da realeza. Era o clero. O clero era o que a igreja, lembra que nós falamos fragmentou, não tinha mais a proteção? Então toda a cultura, toda a ciência, os livros, bibliotecas estavam dentro das igrejas. Então quem tem o conhecimento é detentor de poder. Se você lê bastante, você é menos enganado, correto? Se você sabe sobre um assunto, você é menos enganado. Então ter conhecimento é poder. E a igreja representava muito poder. Você imagina alguém falar que se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se você não fizer aquilo, você de repente vai para o inferno. Esse medo da Idade Média, lembra, só um grupo tinha o poder do conhecimento, que era a igreja. Os reis tinham medo da igreja. Os plebeus, aqueles que trabalhavam, tinham medo da igreja. Então nós tínhamos uma camada social dividida em três: os reis, os nobres que moravam no palácio, aqueles que trabalhavam na horta ou defendiam o castelo e aqueles que ditavam o que era certo, o que era errado. Agora voltamos àquela historinha do começo, da Idade Antiga, Idade Moderna, o que estava no meio medieval. Por que medieval? Porque todo o conhecimento partia da igreja. Então talvez vocês entendam que muitas pessoas que pensaram diferente foram condenadas. A igreja já se desculpou disso. Hoje a igreja é representada pelo Papa Francisco, mas a igreja já se desculpou de tanta coisa que aconteceu e não cansa de pedir desculpa, porque foi muita coisa que foi feita porque pessoas estavam lá. E essas pessoas diziam que isto não era verdade, e se você insistisse que era verdade, você poderia inclusive morrer. O rei, que era com toda a sua nobreza, tinha medo da igreja, mas sustentava os seus luxos. E o rei que estava lá, cada vez mais ambicioso e conquistar mais espaços e proteger e dominar onde você estava, cada vez mais poderosos, invadiam outros locais. Esse período é muito caracterizado por muito imposto. O povo pagava muito imposto para que pessoas, de repente, que estavam lá em cima, pudessem se manter ricas. Quando a gente fala que muita coisa que aconteceu na Idade Média a gente precisa trazer para conteúdos próximos a gente, ainda não é assim? Que existe ainda grupos que ainda têm muito poder, que cobram muito imposto, muito dinheiro daqueles que trabalham. Isso não é papo de política, mas é importante você entender
que desde a Idade Média ou desde a Idade Antiga existem aqueles que mandam, e infelizmente aqueles que têm obrigação financeira, inclusive impositiva, em obedecer. Quando a gente fala de feudalismo, a gente precisa falar de 3 camadas sociais. E aí você não esquece, existiam os nobres, o clero, que é a igreja, e existia o povo. Se você gravar essa primeira instrução, você vai entender um pouco. Existia um castelo e as pessoas que trabalhavam em torno para manter o castelo. Eles não precisavam de ninguém que estava fora. E quando precisavam, eles entravam em guerra. E fica uma dica importante. Com a queda do Império Romano, a moeda, tudo era em moeda, ouro, prata, passou a ser menos importante que o sal. Você vê, antigamente a moeda era importante, juntava dinheiro, era prata, era ouro. Mas se você perguntar, você vai descobrir que coisas essenciais como sal, como esse sal de cozinha que você tempera, sua mãe tempera a comida, talvez fosse mais caro que uma moeda de ouro. Então, por quê? Porque nem todo mundo tinha. Era muito longe de tudo. Ter algumas coisas que hoje parece banal, era muito difícil de ter. A gente vai falar de novo em uma segunda aula. Por enquanto, guarda essa estrutura, tá bom? Até mais.